E aí, meus amores do sexto ano, como é que vocês estão? Olha, hoje eu tô de máscara da bandeira da Inglaterra, UK Flag. Bonita, né? Olha só, mas eu não vou dar aula de máscara não, viu? É só pra começar. Então, pessoal, eu fiquei de passar pra vocês hoje a revisão. Aliás, revisão não. A gente vai fazer uma espécie de revisão hoje. Só que era a correção daquele exercício da aula anterior que eu mandei para vocês no livro. E esse exercício ele já vai funcionar como uma revisão para vocês, certo? Eu vou dar aqui uma sugestão para vocês acompanharem aquele vídeo que eu fiz, aquele resumão todinho sobre tudo que a gente viu até agora. Então, eu não vou fazer a mesma coisa, porque a gente já viu, falou demais sobre isso. Então, a gente já falou sobre fontes históricas, marcação de tempo. Então, tudo isso já foi bem enfatizado nas aulas anteriores. E eu tenho um recado para vocês. Mesmo que eu não passe a atividade para vocês que eu mande, por exemplo, um documento de Word, mesmo que eu passe uma atividade somente no livro, é essencial que vocês sempre confiram a plataforma. Eu sempre vou colocar lá a atividade na plataforma. Então eu vou dizer lá, atividade no livro, tal, página tal. É importante que vocês façam isso porque a plataforma funciona como uma frequência para mim. Então eu sei quem que está vendo, quem que não está vendo. Então façam isso. Todas as vezes que terminar o vídeo, vai lá na plataforma e confere qual foi a atividade que eu deixei, certo? Eu sempre vou falar aqui, porém lá vai ser como uma questão de controle também, ok? Então vamos lá, vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta ela está na página 29 e ela diz o seguinte: por que a domesticação do fogo foi um fator determinante para a sobrevivência dos indivíduos no Paleolítico? Aí, antes de responder essa pergunta, eu deixo 3 opções aqui. O que foi que aconteceu de muito importante nesse período chamado Paleolítico, que é chamada a idade da Pedra Lascada? O que aconteceu? Houve um aumento nos vulcões, houve um processo de vulcanismo. A segunda opção que eu deixo para vocês é as placas tectônicas tiveram maior movimentação, ou seja, ocorreu vários terremotos, ou ocorreu um processo de glaciação. Acertou quem disse que ocorreu a glaciação. Glaciação é o que, gente? Quem é essa mulher? Não é o nome de uma mulher, não. Glaciação foi um fenômeno da natureza que aconteceu e a Terra ficou mais gelada, consequentemente as águas ficaram geladas, por isso que tiveram as geleiras, e isso inclusive favorece a ideia lá do Estreito de Bering, né? Então, o fogo ele foi importante porque durante o período da glaciação eles tiveram mais frio, então eles tinham que sobreviver lógico, né, o frio. E eles tinham que sobreviver ao frio. Então, por isso, o fogo ajudava eles a se proteger desse frio, se proteger dos animais selvagens e também eles passaram a cozinhar os alimentos, assar os alimentos. Então, mudou uma rotina. A domesticação do fogo, ela vem mudar essa rotina deles com os animais selvagens, com a alimentação. Lembrando que se você colocou uma resposta parecida, não é para colocar do jeitinho que eu coloquei, não. Tá certo? A gente vive em uma democracia e opiniões. Então, o importante é que sua opinião esteja batendo com essa, certo? Agora, se tiver diferente, se você perceber que está diferente, aí sim você pode alterar. Mas se no caso está nesse rumo aqui, beleza. Passo para a próxima. A segunda questão diz o seguinte: explique como a agricultura e a domesticação de animais mudaram a história da humanidade. E aí eu faço uma pergunta antes. Como eram esses povos, esses grupos do Paleolítico? Eles eram nômades ou eles eram sedentários?
Acertou quem disse que eles eram nômades. Então eles não tinham local fixo. Por eles não terem local fixo, eles vão migrar de um lugar para o outro. Sobretudo, a pergunta diz que como a agricultura e a domesticação de animais mudou a história. É porque a partir do momento que eles passam a plantar, ou seja, eles passam a investir na agricultura e eles passam a criar esses animais, eles não têm mais necessidade de ir para outro local. Então, por que eu vou migrar para outro local? Se aqui eu tenho animais para me alimentar, se eu tenho plantas para comer, enfim. Portanto, esse investimento na agricultura e na criação de animais vai favorecer o sedentarismo. Então a resposta é, vamos lá. A agricultura permitiu a sedentarização dos indivíduos que precisavam se fixar nos locais por mais tempo para garantir o cultivo dos alimentos, construindo moradias próximas às plantações. E isso facilitou, ou seja, a produção agrícola facilitou o aumento populacional. E aí, foi no rumo? Ali, você conseguiu chegar a essa mesma conclusão? Se foi, ó, arrocha o nó e toca o barco para frente. Na página 30, eu tenho a seguinte pergunta. Explique o que é pintura rupestre e qual era o seu significado para os indivíduos no Paleolítico. Então, as pinturas rupestres, elas eram nada mais, nada menos que uma forma de manifestar a arte deles. Então, ali eles colocavam as caças, eles colocavam as situações do cotidiano, e inclusive tinha um sentido místico para eles. Então, eles acreditavam que, por eles fazerem esses registros, eles tinham mais chances de obter mais êxito nas próximas caçadas. Se foi nesse rumo, beleza. Próximo. A segunda questão da página 30, ela é pessoal. Então, vocês vão fazer um desenho e vão fazer os seus registros, assim como eles também faziam os registros deles. A terceira questão, pessoal, diz assim: muitos historiadores da atualidade criticam o uso da expressão pré-história para definir o período anterior à invenção. Aliás, para definir o período anterior à invenção da escrita. Por que eles fazem essa crítica? Então, primeiramente, eles vão fazer essa crítica porque eles consideram, os historiadores, eles vão considerar que a história, ela tem como fonte as fontes escritas, né? Então, antes da história em si, não havia escrita. Vamos falar história em si, abro uma aspasinha bem grande aqui, né? Então, não havia escrita. Os povos, eles se comunicavam como? Através da comunicação deles em fala, em rituais, em pinturas, como as pinturas rupestres. Então, essa era a forma como eles tinham para descrever, registrar o seu convívio, o seu dia a dia. E aí, pessoal, a única fonte que era valorizada era a fonte escrita. Então, se não havia escrita, não podia haver história. E a gente sabe que não é verdade. Por essas formas deles se comunicarem e deles registrarem, então, esse termo pré-história, ele é criticado. Então, a resposta é porque os historiadores atuais acreditam que todos os seres humanos têm sua história, mesmo antes de terem desenvolvido a escrita, uma vez que as pessoas já se comunicavam, trabalhavam e viviam em comunidades antes dessa invenção. A quinta questão é: as marcas deixadas pelo ser humano pré-histórico e os artefatos por eles produzidos têm a mesma validade para o entendimento de seu modo de vida e de sua história que os documentos escritos produzidos pelo homem atual? Justifique sua resposta. Então, você acha que esses registros deles, eles vão ter a mesma importância, a mesma relevância que a forma como nós hoje registramos as coisas? Você acha que sim ou acha que não? Bom, essa resposta, aliás, essa pergunta, ela está muito claramente ligada à anterior. Se você colocou sim,
Vamos lá justificar, né? Sim, por quê? Porque eles têm também outros recursos. Quais seriam, aliás, outras fontes de pesquisa. E, aliás, qual seria essas fontes? São os fósseis, os artefatos. Então, todos esses achados, eles contribuem para que haja pesquisa em relação ao seu tempo, à sua existência. Então, por isso, a resposta é sim. Mas se você colocou não, você é obrigado agora a justificar o porquê. Na quinta questão, nós vamos responder V para verdadeiro e F para falso. Na letra A, tem dizendo assim, ele ainda pede para você reconstruir a frase depois. A letra A diz, o processo de sedentarização do ser humano está relacionado à criação de técnicas agrícolas e à domesticação de animais. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O processo de sedentarização, ele está, logicamente, está ligado à agricultura, porque a gente já falou, né? Eles passaram a plantar e eles tiveram que ficar naqueles locais onde havia plantação e criação de animais. A letra B diz, a agricultura e a organização das pessoas nas aldeias impediram o crescimento populacional e a produção de maiores quantidades de alimento. E aí, verdadeiro ou falso? Falso, acertou quem disse que é falso. Porque, gente, a agricultura, ela favoreceu exatamente com que se desenvolvesse a população. Então, por eles não terem mais, eles terem agora um local fixo, então vai favorecer, inclusive, as cidades, o surgimento das cidades. Então, vamos lá corrigir. Na letra B seria, a agricultura e a organização das pessoas nas aldeias promoveram o crescimento populacional e a produção de maiores quantidades de alimento. E a letra C? A letra C diz assim, o desenvolvimento da metalurgia dificultou a realização do comércio entre diferentes aldeias. E aí? A gente vai agora lá para a idade dos metais, né? Bom, gente, a metalurgia favoreceu com que eles pudessem fabricar mais. Então, quando eles fabricam mais, existe um ambiente de competitividade, existe um favorecimento ao comércio, então eles podem comprar aqueles artefatos, aqueles objetos. Então, na idade dos metais, fez com que eles criassem armas e aí eles pudessem guerrear. Então, a metalurgia, ela pelo contrário, ela fez foi facilitar a esse comércio. Então, a letra C, a resposta verdadeira seria: o desenvolvimento da metalurgia facilitou a realização do comércio entre diferentes aldeias. Sexta questão, nós temos assim: indique semelhanças e diferenças entre as comunidades do Paleolítico e do Neolítico quanto ao desenvolvimento tecnológico e as descobertas fundamentais para a sobrevivência humana. A gente sabe que teve muita diferença. E a gente sabe também que teve muita similaridade, tiveram muitas coisas parecidas. Então, quais seriam essas semelhanças? E quais seriam essas diferenças? Meu Deus do céu! Todo carro e moto decidiu passar agora na rua. Espero que não esteja atrapalhando tanto aí. Então eu posso destacar aqui algumas semelhanças. Por exemplo, as comunidades dos dois períodos, elas caçavam, pescavam, coletavam frutos e raízes e produziam artefatos em pedras e ossos. E as diferenças, meus amados? Quais seriam essas diferenças? As diferenças seriam que no Neolítico houve a criação de animais e o desenvolvimento da agricultura. Então foi essa a maior diferença que teve entre o período Paleolítico e entre o período Neolítico. Então seria a criação de animais e o cultivo de alimentos eram feitos somente pelos grupos do Neolítico, além da produção de objetos em pedra polida, porque você lembra que no Paleolítico era a pedra lascada, no Neolítico ele já tem a pedra polida. A sétima questão diz: quais são as teorias que explicam a chegada humana ao continente americano? Então, tem duas teorias.
Uma eu falei para vocês e a outra eu vou contrapor agora, eu vou falar. Existe a teoria do Estreito de Bering, né? Que eles passaram lá por aquele localzinho onde foi congelado e eles saíram da Ásia e eles chegaram na América por ali. A outra teoria é a teoria da travessia do Pacífico. Se vocês quiserem saber mais sobre essa teoria do Pacífico, ela vai estar descrita na página 25 do livro de vocês. Então, a teoria da travessia do Pacífico é que eles tinham saído lá da Oceania em embarcações pequenas e tinham chegado até a América do Sul. Por que, professor? Por que isso aconteceu? Por que está diferente da outra teoria? Porque existem alguns estudos que mostram que o homem da América do Sul ele é tão antigo quanto da América do Norte. Então, não teria todo esse tempo que eles passaram para fazer todo esse processo de migração até chegar aqui no Sul. Entenderam? Porque algumas teorias não são mais válidas de acordo com os pesquisadores. Na oitava questão. Porque algumas teorias não são mais válidas de acordo com os pesquisadores. Então, por que, gente? Quem faz esse papel de procurar todos esses vestígios, escavar, é a arqueologia. Então, quanto mais a arqueologia estuda, mais ela encontra algumas outras provas que contrapõem com aquelas que já foram ditas. Então, essa função da arqueologia é o que favorece com que algumas teorias não venham a ser mais aceitas. Então, a resposta, coloquem aí, é porque evidências arqueológicas contestam as hipóteses existentes. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Estudem, eu vou deixar direitinho as páginas, os capítulos que vocês precisam estudar. Confiram as aulas anteriores e a nossa avaliação está chegando. Um beijo para vocês e até breve.